A abertura da campanha da Fraternidade 2012 aconteceu em todo o Brasil. Em Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa convocou toda a imprensa para falar sobre o assunto, que este ano tem como tema Fraternidade e Saúde Pública e o lema que a saúde se difunda sobre a terra. A coletiva de imprensa você confere agora na TV Imaculada Conceição. O objetivo. Então, o objetivo é levar as pessoas, a sociedade, a refletir um pouco mais sobre a questão da saúde pública e a se comprometer com ela. Digamos que, resumidamente, seria isso. O texto base da campanha da Fraternidade, já há décadas, vem usando o método ver, julgar, agir. O ver é feito com a ajuda das ciências. Então, no caso, sanitaristas, médicos diversos, vão ajudar as comunidades a olhar a própria realidade e ver como ela está e o que pode ser feito. O julgar é sempre feito por um teólogo, porque é avaliar a situação que o ver propiciou à luz da palavra de Deus e à luz da grande tradição da igreja, da doutrina social da igreja. E o agir são pistas de ação. O texto base da campanha da Fraternidade traz uma série de reflexões. Em primeiro lugar, mostrando que nós temos que lutar pelo SUS. Não se trata agora de desprezar o SUS, de desqualificá-lo, mas de levá-lo realmente a cumprir a sua finalidade com os princípios que ele apregou, de saúde para todos. Naturalmente, se nós temos populações em situação de fragilidade, elas têm que ter um tratamento especial, as emergências têm que ser especializadas em relação aos tratamentos eletivos, enfim, acesso da saúde para todos, nós temos que lutar por isso. Trabalho e ferramentas da campanha da Fraternidade 2012. Então nós temos, por exemplo, celebrações penitenciais voltadas para o tema da saúde pública. Encontros com jovens, vários, na linguagem jovem, papo-cabeça, sabe, coisas desse tipo, que os leva a refletir sobre a sua própria realidade diante da saúde pública. Tem textos próprios para as escolas do ensino fundamental e médio, de modo que as escolas podem também trazer essa mesma reflexão. Nós temos textos, por exemplo, para catequese, né? Em cada uma dessas situações, círculos bíblicos, encontros nas famílias, em cada uma dessas situações as pessoas vão então estar respondendo a algumas perguntas, o que é a saúde, como está a saúde no seu bairro, etc., né? E avaliar aquilo à luz de um texto bíblico e, a partir daí, sim, assumir pistas concretas de ação. Ações sociais da igreja. Mas falando especificamente da igreja, vocês sabem que nós temos algumas ações concretas na área da saúde. Basta lembrar a Pastoral da Criança, que está presente em mais de 4.200 municípios de todo o Brasil e que, através de ações educativas, preventivas, na área da nutrição, do aleitamento materno, mas também trabalhando doenças infecto-contagiosas, trabalhando a prática de hábitos saudáveis, orientamento para as gestantes e para toda a família, conseguiu reduzir ou contribuir para reduzir a mortalidade infantil de uma maneira muito grande, trabalhando sobretudo com voluntários. O mesmo se diga da Pastoral da Saúde, que nós queremos fortalecer na nossa arquidiocese, não apenas no atendimento aos doentes nos hospitais, um atendimento mais espiritual, mas também começando parcerias, ou continuando onde elas não existem, com os poderes públicos naquilo que nós pudermos trabalhar, na linha da conscientização, né? Isso sem falar em algumas unidades específicas, como é o caso do Asilo São João Bosco, que não é propriamente uma instituição de saúde, é de assistência social, mas trabalha naturalmente com a saúde dos idosos. O São Julião, que é referência nacional para algumas áreas específicas, não apenas com os rancenianos para os quais ele nasceu, mas existem algumas ações específicas nossas que nós queremos também fortalecer. O que a igreja espera da saúde pública? Eu acredito que um avanço muito positivo que nós tivemos
foi com relação à emenda 19, não é isso? 29. O ano passado, em que houve já uma delimitação bastante clara para os municípios e estados sobre o que é saúde pública e o que não é. Até então, não havia tanta clareza e muitas vezes o dinheiro da saúde era gasto em ações que podiam até ser benéficas para o povo, mas não eram propriamente saúde pública. Falta ainda uma complementação no que diz respeito ao governo federal, mas haveremos de chegar lá também. Então, eu acredito que a própria mobilização da sociedade, de modo que todas as comunidades desse país estarão refletindo, as comunidades católicas e muitas das comunidades não católicas, as escolas, as universidades, as câmaras municipais, assembleias legislativas, o próprio Congresso Nacional, em sessões específicas, isso acontece todos os anos, refletindo sobre a saúde pública. Eu acredito que nós seremos capazes de detectar em cada localidade os pontos mais fracos, seremos capazes de, em mutirão, avaliar e apresentar soluções que vão melhorar cada vez mais o próprio SUS. Pós-campanha da Fraternidade 2012. 29 de fevereiro nós teremos uma sessão solene na Assembleia Legislativa. Vai ser às 9 horas da manhã e nessa ocasião, evidentemente, vai haver a oportunidade de estar se refletindo um pouco sobre a questão da saúde em âmbito de Estado, né? Naturalmente, uma sessão solene, ela não é tanto um momento de discussão, é um momento mais de reconhecimento de avanços, eventualmente, ainda não está totalmente definida a programação, mas deve haver até a homenagem a algumas entidades que se destacaram na área da saúde. Já no dia 4 de abril, nós vamos ter uma audiência pública na Câmara Municipal. Aí sim, a audiência pública é para discutir efetivamente as dificuldades. Queremos que o nosso povo se prepare e participe o melhor possível para que a saúde, direito para todos, o direito de todos, seja amplamente discutida. E no dia 15 de abril, como eu mencionei, deverá acontecer uma ação socioeducativa, mais na linha da prevenção, lá na cidade do Natal, transformada em cidade da saúde, onde nós estaremos convidando todos os agentes que trabalham com a saúde, Hospital do Câncer, bombeiros, CREA, né? Também as pastorais da igreja, as universidades, para que estejam lá, que tenham a oportunidade de estar falando, de realizando algumas ações concretas em benefício da população e, naturalmente, apenas sendo um eco a mais da própria campanha. A abertura arquidiocesana da campanha da Fraternidade será neste domingo às 16 horas no Poliesportivo Dom Bosco. A Arquidiocese de Campo Grande conta com a presença de todos.